Eram 3 policiais contra um homem negro sozinho no ônibus. Eles o jogaram no chão, colocaram algemas e riram. Mas um deles percebeu tarde demais. O homem estava sorrindo, porque ele era agente federal disfarçado, e toda a cena era filmada para uma investigação interna da PM. Se a justiça chegou rápido demais nesse caso, deixa um nos comentários. Compartilha para quem precisa de esperança hoje. O ônibus estava parado no meio da avenida movimentada, o motor ainda ronronando baixinho, mas o silêncio dentro dele era pesado como chumbo. Os passageiros olhavam para baixo, evitando o contato visual, com medo de se tornarem os próximos alvos daquela fúria descontrolada. O agente sentiu o gosto de sangue na boca, um fio metálico que ele engoliu sem piscar, mantendo a postura de quem aceita o destino sem lutar. A câmera minúscula embutida no botão de sua camisa capturava cada gota de suor que escorria pela testa dos policiais, cada palavra ofensiva que saía de suas bocas como veneno. O sargento, um homem largo com ombros que pareciam carregar o peso de anos de impunidade, chutou a costela do agente com a bota suja de lama. A dor foi aguda, mas ele não emitiu nenhum som, apenas ajustou a respiração para não parecer fraco. Os outros 2 soldados riam, apoiados nas barras de metal do ônibus, como se aquilo fosse um espetáculo de domingo destinado a entretenimento. Um deles disse que ele devia estar roubando celulares, uma acusação falsa dita com tanta naturalidade que quase soava verdade. O agente sabia que não havia celulares, sabia que não havia crime, mas a verdade não importava naquele momento. O que importava era a prova, o registro digital que estava sendo enviado em tempo real para a central de operações. O sargento se abaixou, o rosto a centímetros do ouvido do agente, e sussurrou uma ameaça que gelaria o sangue de qualquer cidadão comum. Ele disse que ia ensinar respeito, mas o tom era de quem gosta de causar dor. O agente manteve os olhos abertos, fixos no teto do ônibus, onde um anúncio de creme dental parecia observar a cena com indiferença. A luz do fim da tarde entrava pelas janelas sujas, iluminando a poeira que dançava no ar entre os agressores e a vítima. Ninguém se moveu para ajudar. Ninguém pediu para pararem. O medo era uma barreira invisível, mais forte que as algemas de plástico. O agente sentiu o pulso doer onde o plástico apertava a pele, mas sua mente estava clara, focada na missão. Ele não era apenas um homem no chão, era a ponta de lança de uma operação que durava meses. Cada insulto era um tijolo na parede de provas que derrubaria aquele batalhão inteiro. O sargento se levantou e fez um sinal para os outros, indicando que era hora de levar o preso. Eles o puxaram pelos braços, arrastando-o pelo corredor estreito do veículo, enquanto as pernas do agente raspavam no piso emborrachado. Um passageiro idoso fechou os olhos quando eles passaram, como se rezasse para não ser visto. O agente guardou aquela imagem, o rosto do velho, para lembrar por que estava fazendo aquilo. Não era por vingança, era por todos que não tinham voz para gritar. Quando chegaram à porta, o ar da rua entrou quente e abafado, misturado com o cheiro de escape dos carros. O sargento empurrou o agente para fora, fazendo-o tropeçar no degrau alto do ônibus. O asfalto quente queimou a mão dele quando ele tentou amortecer a queda, mas ele não reclamou. Os policiais riram novamente, uma risada curta e seca que ecoou na avenida. O agente se levantou devagar, limpando a poeira da calça jeans surrada que usava como disfarce. Ele olhou para o sargento e, pela primeira vez, o policial pareceu hesitar diante daquele olhar calmo. Havia algo naquele sorriso que não era de louco, era de quem sabe o final da história. O sargento balançou a cabeça como se espantasse um pensamento incômodo e apontou para a viatura estacionada logo atrás. Eles caminharam até o carro.
O agente no meio, escoltado como se fosse um criminoso perigoso. As pessoas na calçada pararam para olhar. Alguns sacaram celulares, mas ninguém se aproximou. O agente sabia que aqueles vídeos também seriam úteis, testemunhas oculares digitais espalhadas pela cidade. Ele entrou no banco de trás da viatura, o cheiro de cigarro velho e desinfetante barato invadindo suas narinas. O sargento entrou na frente, batendo a porta com força, e o motor foi ligado com um ronco agressivo. O agente recostou a cabeça no banco, fechando os olhos por um segundo, apenas para organizar os pensamentos. A missão estava indo conforme o planejado, mas o risco era real. A violência era real. Ele sabia que poderia sair dali machucado, ou pior, mas o preço valia a pena. A viatura saiu da faixa do ônibus, cortando o trânsito sem sinalizar, como se as leis não se aplicassem àquele veículo. O agente abriu os olhos e olhou pela grade que separava o banco de trás da frente. Ele viu a nuca do sargento, tensa, os músculos do pescoço rígidos. Havia nervosismo ali, uma insegurança que a arrogância tentava esconder. O agente sorriu de novo, internamente, sabendo que aquele nervosismo era o primeiro sinal de derrota. Eles achavam que estavam caçando, mas não sabiam que haviam entrado na armadilha. A cidade passava borrada pelas janelas, prédios altos dando lugar a casas mais simples, a periferia se aproximando. O agente conhecia aquele caminho, sabia para onde estavam indo, conhecia cada esquina daquela delegacia. Ele preparou o corpo para o que viria a seguir, pois sabia que o ônibus foi apenas o aquecimento. O verdadeiro teste começaria quando as portas da delegacia se fechassem atrás deles. Ele respirou fundo, enchendo os pulmões com o ar viciado do carro, e esperou. O silêncio dentro da viatura era interrompido apenas pelo rádio da polícia que cuspia estática e códigos incompreensíveis. Os policiais na frente conversavam baixo, rindo de alguma piada interna que o agente não conseguia ouvir direito. Eles se sentiam seguros, protegidos pelo uniforme e pela certeza de que ninguém os tocaria. O agente observava as costas deles, analisando a postura, a maneira como seguravam o volante. Eram homens treinados para proteger, mas agiam como predadores em seu próprio território. Um deles se virou rapidamente, percebendo o olhar do agente no retrovisor, e gritou para ele olhar para frente. A voz era grossa, carregada de uma autoridade que exigia submissão imediata. O agente desviou o olhar, obedecendo, mas mantendo a atenção em cada movimento deles. O carro fez uma curva brusca, entrando em uma rua mais estreita, onde as luzes dos postes falhavam. A escuridão da noite começava a cair, trazendo sombras longas que dançavam nas paredes dos prédios abandonados. O agente sentiu o carro diminuir a velocidade, e o sargento disse algo sobre dar um susto no sujeito. Eles queriam intimidar, queriam que ele chorasse, queriam ver medo naqueles olhos escuros. Mas o que eles encontrariam seria apenas um espelho de sua própria corrupção. O agente pensou nos passageiros do ônibus, imaginando o medo que sentiram ao ver a violência gratuita. Quantas vezes aquilo já tinha acontecido com eles? Quantas vezes eles viram alguém ser arrastado e não fizeram nada? A culpa não era deles, era do sistema que normalizava o terror. O agente apertou as mãos sobre o colo, as algemas ainda pressionando a pele, marcando a carne. A dor era um lembrete constante de sua missão, uma ancoragem para não perder o foco. Eles passaram por um posto de gasolina fechado, as luzes piscando como um aviso de perigo. O sargento ligou a sirene por um segundo, apenas para assustar os pedestres na calçada, e depois desligou. Era um abuso de poder pequeno, mas revelador. Um teste para ver até onde podiam ir. O agente anotou mentalmente cada detalhe, cada infração, cada desvio de conduta.
Tudo seria usado depois. Tudo seria parte do dossiê que destruiria a carreira deles. O carro parou em frente a um prédio de concreto cinza, com grades nas janelas e uma fachada descascada. A delegacia parecia uma fortaleza decadente, um lugar onde a justiça ia para morrer. O sargento desligou o motor e se virou, abrindo a porta com um chute impaciente. Ele gritou para o agente sair, empurrando a porta do banco de trás com força. O agente saiu devagar, as pernas formigando depois de tanto tempo sentado na posição desconfortável. O ar da noite era mais fresco, mas o cheiro de lixo e esgoto aberto vinha de um bueiro próximo. Os outros 2 policiais já estavam fora, esperando com os braços cruzados, bloqueando a entrada. Eles olhavam para o agente como se ele fosse um animal que precisava ser domado antes de entrar no curral. O sargento caminhou até ele, invadindo seu espaço pessoal, o hálito com cheiro de café barato. Ele disse que ali era o fim da linha, que ninguém ia ouvir os gritos dele lá dentro. O agente manteve o rosto neutro, sem dar a satisfação de ver medo ou raiva. Ele sabia que a reação deles à sua calma era tão importante quanto a violência física. A frustração deles era o combustível que os faria cometer mais erros, mais excessos. O sargento o empurrou pelas costas, fazendo-o caminhar em direção à porta de metal pesada. 2 soldados na entrada olharam a cena passando, mas não disseram nada, apenas trocaram olhares cúmplices. Era uma cultura de silêncio, um pacto de sangue que protegia os corruptos dos honestos. O agente entrou no saguão da delegacia, onde a luz fluorescente piscava incessantemente. O chão era sujo, manchado de coisas que ele preferia não identificar, e o cheiro era de desespero. Havia pessoas sentadas em bancos de madeira, esperando por atendimento, com rostos cansados e preocupados. Elas viram o agente entrando algemado, e algumas baixaram a cabeça, outras desviaram o olhar. O medo era contagioso, espalhando-se pelo ambiente como um vírus invisível. O sargento gritou para um escrivão atrás de um balcão de vidro, dizendo que tinha trazido um bandido perigoso. O escrivão nem levantou os olhos dos papéis, apenas acenou com a cabeça, entediado com a rotina. Nada ali surpreendia ninguém. A injustiça era tão comum quanto o café na caneca do balcão. O agente foi empurrado para um corredor lateral, onde as celas ficavam escondidas da visão do público. As paredes eram pintadas de um verde escuro, descascando em grandes pedaços como pele queimada. O som de passos ecoava no corredor vazio, um ritmo militar que anunciava a punição. O agente sabia que estava entrando na boca do lobo, mas tinha a chave para trancar a jaula. Ele só precisava de mais um pouco de tempo, mais um pouco de paciência. Os policiais riam novamente, ecoando nas paredes frias, confiantes em seu poder absoluto. Eles não sabiam que o relógio já havia começado a contar para eles, não para ele. Cada passo que davam era um passo mais fundo na armadilha que eles mesmos cavaram. O agente tropeçou propositalmente em um degrau, forçando-os a segurarem seus braços com mais força. Ele queria deixar marcas, queria que as câmeras de segurança capturassem um manejo brutal. Tudo era calculado, cada movimento, cada respiração, cada silêncio. Eles chegaram a uma porta de ferro no final do corredor, onde a luz era mais fraca. O sargento pegou um molho de chaves, o metal tilintando como um aviso fúnebre. Ele abriu a porta com um rangido alto, revelando uma cela pequena e úmida. O agente olhou para dentro, vendo o banco de concreto e o vaso sanitário sujo no canto. Era ali que eles queriam deixá-lo, esquecido, enquanto planejavam o próximo passo. O sargento o empurrou para dentro, e o agente caiu de joelhos no chão frio. Ele não se levantou imediatamente, deixando que vissem aquilo como submissão, mas por dentro ele estava de pé, mais forte do que nunca. A porta foi fechada com um estrondo metálico, e o som da tranca girando foi final.
O agente ouviu os passos se afastando e as vozes diminuindo à medida que se distanciavam. Ele estava sozinho agora, na escuridão, mas não estava desamparado. Ele tocou discretamente o botão da camisa, verificando se a luz indicadora estava ativa. Estava gravando, estava transmitindo, estava cumprindo seu dever. Ele se encostou na parede fria, fechando os olhos, esperando o próximo movimento deles. A noite seria longa, mas amanhã traria a justiça que eles tanto temiam. A escuridão da cela era quase total, quebrada apenas por uma fresta de luz que vinha do corredor. O agente se sentou no banco de concreto, a dureza da superfície penetrando através da calça fina. Ele podia ouvir vozes vindo de outras celas, sussurros de outros presos que observavam a chegada dele. Eram sons de pessoas quebradas, que haviam perdido a esperança de sair dali um dia. O agente sentiu uma pontada de compaixão, lembrando que muitos ali poderiam ser inocentes como ele naquele momento. A missão dele não era apenas pegar aqueles 3 policiais, era limpar o sistema que enchia aquelas celas. Ele respirou fundo. O ar era pesado, cheirando a mofo e suor antigo. Sua mente voltou para o início da operação, meses atrás, quando a primeira denúncia chegou à sua mesa. Era um relato de um jovem que nunca mais voltou para casa depois de uma abordagem similar. A família chorava, implorava por respostas, mas o muro de silêncio da corporação era impenetrável. O agente decidiu que seria ele a escalar aquele muro, tijolo por tijolo, com provas irrefutáveis. Ele treinou para aquilo, aprendeu a agir como um civil, a andar como um civil, a sentir medo como um civil. Mas agora, na solidão da cela, a máscara caía e o profissional assumia o controle. Ele verificou mentalmente a lista de contatos de emergência, garantindo que a mensagem tinha sido enviada. Sabia que sua equipe estava a caminho, monitorando cada segundo daquela transmissão. O tempo parecia passar mais devagar ali dentro. Cada minuto era 1 hora de tensão. Ele ouviu passos se aproximando novamente, o som das botas no chão de cimento. Era o sargento, voltando sozinho, com um sorriso torto no rosto. Ele se aproximou das grades, segurando-as com as mãos grandes e calejadas. Ele disse que estava na hora de conversar sério, de entender como as coisas funcionavam ali. O agente levantou a cabeça, encontrando o olhar do sargento sem piscar. O policial esperava ver súplica, mas encontrou apenas uma calma perturbadora. Isso o irritou. Fez com que ele sacudisse as grades com força, o metal vibrando com o impacto. Ele gritou que ninguém era importante o suficiente para desafiar a autoridade dele naquele distrito. O agente permaneceu em silêncio, deixando que a raiva do sargento crescesse sem obstáculos. Quanto mais ele falasse, mais ele se incriminaria, mais provas eles teriam. O sargento percebeu que não conseguiria uma reação verbal e decidiu usar a força novamente. Ele abriu a porta da cela e entrou, fechando-a atrás de si, trancando-os juntos. Ele disse que ali não havia câmeras, que era só eles e a verdade nua e crua. O agente sabia que era mentira. A câmera no botão gravava tudo, mesmo no escuro. O sargento se aproximou, levantando a mão como se fosse dar outro tapa. O agente não se encolheu, não se moveu, manteve a postura de quem não tem nada a esconder. A mão do sargento parou no ar, tremendo ligeiramente, insegura diante daquela falta de reação. Ele estava acostumado a vítimas que choravam, não a homens que o encaravam como juízes. O agente disse baixinho que ele sabia o que estava fazendo, que cada movimento era registrado. O sargento riu, nervoso, dizendo que aquilo era blefe, que ele não tinha nada. Mas havia uma dúvida nos olhos dele, uma pequena semente de medo que o agente plantou. O sargento recuou um passo, saindo da cela e trancando a porta novamente com pressa.
Ele disse que voltaria logo, mas a voz não tinha mais a mesma confiança de antes. Ele saiu andando rápido, quase correndo, deixando o agente sozinho com seus pensamentos. O agente sorriu no escuro, sabendo que a dúvida era o primeiro passo para o colapso. Ele se deitou no banco, usando o braço como travesseiro, tentando descansar um pouco. Sabia que as horas seguintes seriam críticas e precisava de energia para o confronto final. O som de um vazamento de água em algum lugar do corredor marcava o tempo, gota por gota. Era um ritmo lento, monótono, que ajudava a manter a mente focada e alerta. Ele pensou na sua filha, imaginando o sorriso dela, a razão de toda aquela luta. Ela merecia crescer em um mundo onde a farda significava proteção, não terror. Essa imagem o fortalecia. Era o escudo contra o cansaço e o desespero. Ele ouviu mais vozes no corredor. Parece que mais policiais estavam chegando para ver o preso especial. Eles comentavam sobre o caso, especulando sobre o que o sargento faria com ele. O agente ouviu seus nomes, seus apelidos, guardando cada um para o relatório final. Eram parte da mesma rede, cúmplices pelo silêncio e pela omissão. A operação não podia parar naqueles três. Tinha que ir mais fundo, cortar a raiz. O agente fechou os olhos, visualizando o mapa da delegacia, as rotas de fuga, as saídas de emergência. Ele estava pronto para quando o momento chegasse, não haveria hesitação. A porta do corredor se abriu com um barulho alto, e vozes mais graves ecoaram. Parecia que alguém importante havia chegado, ou talvez o reforço que ele esperava. O agente abriu os olhos, o coração acelerando ligeiramente, mas o corpo permanecendo imóvel. Ele não podia dar nenhum sinal de que sabia o que estava acontecendo lá fora. A espera era a parte mais difícil, mas era necessária para garantir o sucesso total. Ele ouviu o sargento gritando com alguém, a voz alterada, indicando pânico. Algo estava mudando. O equilíbrio de poder estava começando a se deslocar. O agente segurou a respiração, ouvindo atentamente cada palavra, cada passo. A justiça estava batendo à porta, e desta vez não seria ignorada. O barulho no corredor aumentava, vozes se sobrepondo em um tom de urgência e confusão. O agente permaneceu deitado, mas seus ouvidos captavam cada detalhe da movimentação externa. Parecia que havia uma discussão acalorada entre o sargento e um superior que acabara de chegar. O sargento tentava explicar a situação, mas a voz do outro era cortante e autoritária. O agente reconheceu o tom de comando. Era alguém que não aceitava desculpas ou erros. Ele se levantou devagar, indo até as grades para ver o que acontecia no corredor. A luz do corredor iluminava parcialmente o rosto do sargento, que estava pálido e suando frio. Ele gesticulava muito, tentando se defender de acusações que o agente não conseguia ouvir claramente. Mas o contexto era claro. A operação externa estava fazendo efeito. A pressão estava chegando. Outros policiais começavam a se reunir perto da cela, olhando para o sargento com desconfiança. A lealdade entre eles estava se quebrando diante da ameaça de uma investigação federal. O agente sabia que era o momento certo para manter a postura de vítima indefesa. Ele se encostou na parede novamente, baixando a cabeça, como se estivesse derrotado. Era importante que eles não desconfiassem que ele tinha controle da situação. O sargento olhou para a cela, vendo o agente quieto, e pareceu se acalmar um pouco. Ele achou que ainda tinha tempo para resolver as coisas à sua maneira. Ele se aproximou das grades e disse que era melhor o agente ficar quieto e não causar mais problemas. O agente apenas acenou com a cabeça, sem levantar os olhos, mantendo a submissão aparente. O sargento se afastou, voltando a discutir com o superior, que agora apontava para a saída. Parecia que eles seriam chamados para prestar esclarecimentos imediatamente na sala do delegado. O agente viu quando eles saíram do corredor, deixando apenas 2 soldados na guarda da entrada.
Era a deixa que ele esperava, a distração necessária para o próximo passo. Ele tocou o botão da camisa novamente, enviando um código de confirmação para sua equipe. A luz indicadora piscou uma vez, quase imperceptível no escuro da cela. A mensagem era clara: "Estou pronto. Podem proceder." O agente ouviu os soldados na entrada conversando baixo, distraídos com a situação dos superiores. Eles não estavam prestando atenção na cela. Achavam que o preso estava dominado. O agente se moveu silenciosamente para a porta, testando a fechadura com cuidado. Sabia que não conseguiria abrir, mas precisava verificar a estabilidade da estrutura. O metal era grosso, enferrujado, mas a dobradiça parecia ter uma folga pequena. Ele guardou essa informação, caso precisasse forçar a saída em uma emergência. O tempo passava, e a tensão no ar era palpável, como antes de uma tempestade. O agente pensou nas consequências se algo desse errado, se a equipe não chegasse a tempo. Ele estaria sozinho contra todos, sem apoio, sem respaldo oficial naquele momento. Mas o risco era calculado, e a confiança em seus companheiros era total. Eles nunca o deixariam na mão, não depois de tantos anos de parceria. O som de sirenes começou a ser ouvido ao longe, aproximando-se rapidamente da delegacia. Os soldados na entrada se entreolharam, preocupados, perguntando o que estava acontecendo. O agente sorriu internamente, sabendo que a cavalaria havia chegado. As sirenes pararam exatamente em frente ao prédio, o som agudo cortando a noite silenciosa. Portas de carros bateram com força e passos rápidos ecoaram no saguão principal. O agente se afastou da porta, voltando para o banco, para não estar no caminho da ação. Ele queria ver a expressão nos rostos deles quando a verdade fosse revelada. A porta do corredor se abriu com um estrondo e homens uniformizados entraram correndo. Não eram policiais locais, eram agentes federais, com coletes e armas em punho. O grito de comando foi alto e claro, ordenando que todos se identificassem e não se movessem. Os soldados na entrada levantaram as mãos imediatamente, assustados com a invasão repentina. O agente permaneceu sentado, observando o caos se instalar do lado de fora das grades. O sargento tentou voltar para o corredor, mas foi interceptado por 2 agentes grandes. Ele gritou que havia um engano, que ele era a lei naquele lugar. Mas a lei agora era outra, e ela tinha mandato para prendê-lo. O agente se levantou devagar, chamando a atenção do líder da equipe federal. O líder olhou para ele, fez um sinal de confirmação e se aproximou da cela. Ele tirou as chaves do cinto de um dos soldados rendidos e abriu a porta. O agente saiu, esticando os braços, e o líder cortou as algemas com um alicate especial. A sensação de liberdade nos pulsos foi imediata, o sangue voltando a circular normalmente. O agente olhou para o sargento, que agora estava algemado no chão, rodeado por federais. O medo nos olhos do sargento era real. Era o medo de quem sabe que acabou. O agente não disse nada, apenas ajustou a camisa, verificando a câmera. A missão estava cumprida. A prova estava segura, a justiça havia sido servida. Mas ele sabia que aquilo era apenas o beginning, o julgamento seria longo. Ele caminhou até o sargento, olhando para ele de cima, com a autoridade de quem venceu. Ele disse baixinho que o sorriso dele no ônibus era um aviso que não foi entendido. O sargento baixou a cabeça, incapaz de encarar a consequência de seus atos. O agente se virou para o líder da equipe, pronto para dar o depoimento oficial. Havia muito trabalho a fazer, muitas provas para organizar, muitas vítimas para ouvir. Mas naquela noite, pelo menos, o mal foi contido, e a luz venceu a escuridão. Eles saíram da delegacia, deixando para trás um sistema que começava a ruir. O ar da noite parecia mais limpo, mais leve, como se o peso tivesse sido retirado. O agente entrou na viatura federal, pronto para começar a próxima fase da operação. A cidade dormia, mas a justiça estava acordada,
vigilante e implacável. A delegacia permanecia em estado de choque, um organismo ferido que tentava estancar o sangue antes que a infecção se espalhasse. Os policiais que restavam, aqueles que não foram algemados na operação inicial, caminhavam pelos corredores com olhos baixos, evitando o contato visual com os agentes federais que agora ocupavam cada porta. O cheiro de café queimado misturava-se ao odor metálico de medo que emanava das salas de interrogatório. O agente observava tudo de uma sala de vidro no andar superior, uma posição privilegiada que lhe permitia ver o pânico se instalar como uma praga. Ele sabia que aqueles homens não temiam a lei, temiam as consequências de seus próprios atos serem expostos à luz do dia. Cada telefone que tocava era uma potencial denúncia, cada sussurro era uma confissão não dita. O sistema que protegia o sargento e seus companheiros era vasto, uma teia invisível que conectava a delegacia a gabinetes políticos e escritórios de advocacia poderosos. O agente sentiu o peso dessa estrutura sobre seus ombros, uma pressão física que tentava esmagar sua vontade. Mas ele não estava sozinho. Havia uma equipe inteira trabalhando nas sombras, coletando fios para puxar e derrubar a cortina. Eles encontraram planilhas escondidas em computadores criptografados, registros de pagamentos que não condiziam com salários oficiais. Era dinheiro sujo, lavado através de negócios de fachada, financiado pela extorsão de cidadãos comuns. O agente pensou nas vítimas, nas famílias que perderam seus entes queridos nas mãos daqueles homens. A justiça para elas não era apenas prisão, era verdade. Era reconhecimento da dor que sofraram. Ele viu um jovem escrivão sendo levado para depoimento, as mãos tremendo enquanto segurava uma caneta. O rapaz era apenas um peão, assustado, provavelmente coagido a silenciar sobre as irregularidades. O agente sentiu uma pontada de compaixão, mas sabia que a lei não podia fazer distinções baseadas em medo. Todos eram responsáveis. Todos eram engrenagens na máquina de corrupção. Uma pergunta ecoava em sua mente. Quantos outros como o sargento estavam lá fora, livres, cometendo os mesmos crimes? A operação não podia parar na superfície, tinha que cavar fundo, atingir a cabeça da serpente. O telefone na mesa do agente vibrou, uma mensagem criptografada de seu superior. Havia resistência política, pedidos para liberar os presos, alegações de erro de procedimento. O agente sorriu com desprezo, sabendo que aquelas eram as últimas tentativas de um sistema moribundo. Eles tentariam usar a burocracia como escudo, mas as provas eram sólidas como concreto. O vídeo da câmera corporal era irrefutável. As testemunhas estavam sendo protegidas em locais seguros. O agente se levantou e caminhou até a janela, olhando para a cidade que dormia indiferente. Lá embaixo, a vida continuava, mas ali dentro, um império estava ruindo. Ele sabia que o perigo não havia passado. A violência poderia vir de fora, de aliados dos presos. Ele verificou a arma no coldre, um gesto automático de quem sabe que a guerra não termina com a primeira batalha. A noite estava apenas começando, e as sombras ainda tinham muito a esconder. O tempo parecia dilatar-se dentro da sala de operações, cada minuto esticado como um elástico prestes a arrebentar. O agente coordenava a equipe por rádio, sua voz calma contrastando com a urgência das informações que chegavam. Eles haviam identificado um local secundário, um depósito onde equipamentos roubados eram armazenados antes de serem vendidos. Era a prova material que faltava para conectar o sargento a crimes maiores além do abuso de autoridade. A equipe tática foi enviada para o local, sob cobertura da escuridão, para não alertar os vigias. O agente acompanhava o progresso através de drones, as imagens térmicas mostrando calor humano dentro do galpão abandonado. Havia homens armados lá dentro, esperando uma entrega que nunca chegaria. A tensão no ar era palpável.
um fio elétrico carregado que poderia explodir a qualquer momento. Se algo desse errado, se houvesse um tiroteio, a narrativa pública poderia ser distorcida pelos advogados de defesa. Eles diriam que a polícia foi atacada, que os agentes agiram com excesso. O agente precisava que a operação fosse cirúrgica, sem margem para erros ou interpretações. Ele ordenou que esperassem o sinal verde, que garantissem que todos os alvos estivessem dentro antes de entrar. A espera era torturante, mas necessária para garantir o sucesso total da missão. Ele pensou na família do sargento, imaginando o impacto daquela prisão na vida deles. Não era ódio, era apenas a consequência inevitável de escolhas feitas anos antes. O crime não era apenas um ato, era um caminho que se afastava da humanidade a cada passo. O rádio chiou, a voz do líder da equipe tática confirmando que estavam em posição. Todos os alvos haviam entrado, as portas estavam fechadas, não havia saída. O agente deu a ordem de avanço, uma palavra simples que desencadeou uma ação complexa. As imagens do drone mostraram as portas sendo derrubadas, os homens lá dentro sendo surpreendidos. Não houve tiros, apenas gritos de rendição e o som de metal sendo algemado. O agente soltou o ar que nem percebeu que estava segurando, os ombros relaxando ligeiramente. Mais uma peça do quebra-cabeça estava no lugar, mais uma fonte de corrupção estava secando. Mas ele sabia que o chefe, o homem que autorizava tudo, ainda estava solto. Ele operava nas sombras, protegido por imunidades e conexões influentes. Pegá-lo seria o desafio final, a prova de fogo que definiria o legado daquela operação. O agente desligou o monitor e caminhou até a mesa de mapas, traçando rotas possíveis para o próximo alvo. Ele não dormiria aquela noite, não até saber que a cidade estava segura. O cansaço era um inimigo, mas a missão era mais importante que o conforto pessoal. Ele pegou uma xícara de café frio e bebeu de um gole, o líquido amargo despertando seus sentidos. Havia algo errado no padrão dos pagamentos, uma conta que não fechava completamente. Alguém estava recebendo uma parte maior, alguém com patente superior à do sargento. O agente anotou o nome em um bloco de papel, um nome que ele temia confirmar. Se fosse verdade, a repercussão seria nacional, abalando a estrutura de segurança do Estado. Ele guardou o papel no bolso, protegendo aquela informação como um segredo de Estado. A verdade era uma arma perigosa, e ele precisava manejá-la com precisão extrema. Um erro agora poderia custar não apenas a operação, mas sua própria vida. Ele olhou para o relógio. Faltavam poucas horas para o amanhecer, e a batalha decisiva se aproximava. A sala de interrogatório era pequena, sem janelas, iluminada por uma luz branca que não perdoava imperfeições. O sargento estava sentado na cadeira de metal, as mãos algemadas à mesa, o rosto coberto de suor. Ele tentava manter a postura de autoridade, mas os olhos traíam o terror que sentia. O agente entrou na sala sem bater, sentando-se à frente dele com uma pasta grossa de documentos. Não houve saudações, não houve cortesia, apenas o som do papel sendo aberto sobre a mesa. O agente começou a ler os nomes das vítimas, as datas, os valores extorquidos, cada palavra como um golpe. O sargento tentou interromper, dizendo que não sabia de nada, que era tudo mentira. Mas o agente colocou o vídeo na mesa, o tablet mostrando a cena do ônibus em loop infinito. O sargento olhou para a tela, a cor drenando de seu rosto enquanto via seus próprios crimes. Ele percebeu que não havia saída, que a mentira não poderia cobrir a verdade registrada digitalmente. O agente inclinou-se para a frente, a voz baixa, mas carregada de uma ameaça silenciosa. Ele disse que tinha uma chance de reduzir a pena, de colaborar com a justiça. O sargento riu, um som nervoso e quebrado, dizendo que não havia justiça para homens como ele.
Ele sabia demais. Tinha proteção. Ninguém tocaria nele realmente. O agente manteve o contato visual, deixando que o silêncio pesasse sobre o homem algemado. Ele sabia que aquela confiança era frágil, baseada em promessas de homens que já haviam fugido. O sargento começou a suar mais, as mãos tremendo sobre o metal frio da mesa. Ele perguntou quem estava no comando, quem havia autorizado aquela operação sem precedentes. O agente não respondeu, apenas virou a página do documento, revelando mais provas. Havia extratos bancários, gravações de telefone, testemunhos de outros policiais. O cerco estava se fechando, e o sargento sentia as paredes se aproximando. Ele pediu água, a voz rouca, tentando ganhar tempo para pensar em uma saída. O agente fez um sinal para o guarda, que trouxe um copo de plástico com água morna. O sargento bebeu avidamente, derrubando parte do líquido na camisa. Ele estava se desintegrando, a máscara de Durão caindo aos pedaços. O agente viu a oportunidade e atacou, perguntando diretamente sobre o delegado-chefe. O sargento congelou, o copo parando no meio do caminho da boca. Ele sabia que aquele nome era a chave de tudo, o segredo que mantinha o sistema funcionando. Se ele falasse, estaria assinando sua própria sentença de morte fora dali. Se não falasse, passaria o resto da vida na prisão. O dilema era cruel, mas necessário para quebrar a corrente de silêncio. O agente esperou, paciente como um predador que sabe que a presa está ferida. O sargento olhou para a câmera no canto da sala, sabendo que tudo estava sendo gravado. Ele respirou fundo, o peito subindo e descendo com dificuldade. Ele estava prestes a tomar uma decisão que mudaria tudo, para o bem ou para o mal. O agente não piscou, mantendo a pressão sobre o homem até que ele cedesse. O silêncio na sala era absoluto, apenas o zumbido da luz fluorescente preenchia o ar. O sargento abriu a boca, e o agente inclinou-se para ouvir cada palavra. O nome foi sussurrado, quase inaudível, mas claro o suficiente para ser registrado. Era o nome que o agente temia confirmar, a confirmação da corrupção no mais alto nível. O agente assentiu lentamente, fechando a pasta com um estalo seco. A entrevista havia terminado, mas a verdadeira caçada estava apenas começando. Ele se levantou e saiu da sala, deixando o sargento sozinho com seus demônios. O corredor estava vazio, mas o agente sentia olhos invisíveis observando cada passo. A informação era quente, perigosa, e precisava ser protegida a todo custo. Ele caminhou até a sala de comando, onde sua equipe o esperava com ansiedade. O ar ali era diferente, carregado de expectativa e medo do que viria a seguir. O agente colocou o nome no quadro branco, circulando-o com um marcador vermelho. Era o alvo final, o homem que transformara a delegacia em um feudo pessoal. A equipe olhou para o nome, entendendo a gravidade da situação. Não haveria volta, não haveria perdão, apenas a aplicação da lei sem distinção. O agente verificou sua arma novamente, garantindo que estava pronta para o uso. Ele sabia que o delegado tinha recursos, homens leais dispostos a tudo para protegê-lo. A próxima operação seria a mais perigosa de todas, uma incursão em território hostil. Mas a justiça não podia ser seletiva, não podia parar diante de patentes altas. O agente olhou para sua equipe, vendo a determinação nos olhos de cada um. Eles estavam juntos nisso, uma unidade contra a podridão institucional. Ele deu a ordem para preparar os veículos, para carregar os coletes à prova de balas. A noite ainda não havia terminado, e o amanhecer traria a conclusão definitiva. Eles sairiam em 10 minutos, sem sirenes, sem avisos, apenas ação pura. O agente pegou o rádio, a mão firme, a mente focada no objetivo. Não haveria falhas, não haveria hesitação, apenas o cumprimento do dever.
Uma calma enganosa tomou conta da base operacional, como o silêncio que precede a tempestade mais violenta. Os agentes verificavam seus equipamentos pela última vez, o som de velcro e metal ecoando suavemente. O agente revisava o plano de ataque, cada rota de fuga, cada ponto de cobertura. Mas uma sensação estranha perturbava sua intuição, um aviso de que algo estava errado. O delegado-chefe não era um homem que se deixaria pegar facilmente. Ele tinha informantes. Como a operação ainda não havia vazado, por que não havia tentativa de fuga ou destruição de provas? O agente parou por um momento, a mão pairando sobre a maçaneta da porta do veículo. Ele olhou para o céu, as nuvens cobrindo a lua, criando uma escuridão opressiva. Talvez fosse uma armadilha. Talvez eles estivessem indo para uma emboscada planejada. Ele comunicou sua preocupação ao líder da equipe, que concordou em aumentar a vigilância. Eles dividiram os carros em duas colunas, uma para o ataque frontal, outra para bloquear a saída dos fundos. O agente entrou no veículo da frente, o motor roncando baixo na madrugada silenciosa. O trajeto até a residência do delegado era curto, mas parecia durar uma eternidade. Cada esquina era uma potencial ameaça, cada sombra podia esconder um atirador. O agente manteve a mão no coldre, os olhos varrendo as ruas desertas. Eles chegaram ao portão da mansão, uma estrutura imponente que gritava riqueza ilícita. Não havia luzes acesas, a casa parecia dormindo, mas a tensão era máxima. O agente deu o sinal, e os homens saíram dos carros, movendo-se como sombras. Eles cercaram a propriedade, posicionando-se nos pontos estratégicos definidos no plano. O agente aproximou-se da porta principal, preparando-se para arrombar se necessário. Ele bateu na porta, anunciando a presença da Polícia Federal com voz firme. Não houve resposta, apenas o silêncio pesado da casa vazia. Ele fez um sinal para a equipe de invasão, que colocou as cargas na fechadura. A explosão foi abafada, mas o estrondo ecoou na noite como um trovão. Eles entraram rapidamente, varrendo os cômodos com lanternas táticas e armas em punho. A casa estava impecável, móveis caros, obras de arte, mas não havia ninguém. O agente sentia um frio na espinha, a certeza de que haviam chegado tarde demais. Eles revistaram o escritório, encontrando cofres abertos e documentos queimados na lareira. O delegado havia fugido, levando consigo as provas mais incriminadoras. A frustração era amarga, um gosto de derrota na boca do agente. Mas ele sabia que a fuga significava medo, e o medo era um rastro que podia ser seguido. Eles encontraram um telefone esquecido em uma gaveta, ainda ligado, com uma chamada recente. O agente pegou o aparelho, analisando o último número discado. Era um contato internacional, um número que levava a um paraíso fiscal. O delegado não havia fugido para se esconder, havia fugido para buscar proteção externa. Isso mudava a natureza da operação, tornava um caso de interesse nacional. O agente comunicou a descoberta à central, solicitando apoio da Interpol. A caçada agora era global, e os recursos seriam ilimitados. Ele saiu da casa, o ar da noite parecendo mais frio do que antes. O delegado estava longe, mas não estava fora do alcance da justiça. O agente olhou para a equipe, vendo a decepção nos rostos cansados. Ele disse que a missão não havia falhado, apenas havia mudado de fase. Eles haviam exposto a corrupção, mesmo que o principal responsável tivesse escapado temporariamente. O sistema havia sido ferido mortalmente, e agora sangraria até cair. Eles voltaram para os veículos, a sirene ligada agora, anunciando o fim da operação local. A cidade acordava com a notícia das prisões. Os jornais já preparavam as manchetes. O agente sabia que seu trabalho ali estava feito, mas a guerra continuava. Ele olhou para o telefone no colo.
a tela brilhando com uma nova mensagem. Era uma coordenação de voo, um horário de partida para o exterior. Ele seria enviado para acompanhar a extradição, para garantir que o delegado não escapasse. O cansaço era imenso, mas a adrenalina o mantinha de pé. Ele fechou os olhos por um segundo, permitindo-se um momento de vulnerabilidade. Pensou em voltar para casa, abraçar sua filha, contar que o monstro havia sido ferido. Mas o dever chamava, e ele não podia ignorar o chamado. O carro acelerou na avenida, deixando a mansão para trás na escuridão. O agente abriu os olhos, o foco retornando enquanto planejava os próximos passos. O delegado achava que estava seguro, mas não conhecia a persistência da justiça. Ele seria encontrado, não importava onde se escondesse, não importava quanto dinheiro tivesse. O agente apertou o telefone na mão, como se segurasse a chave da cela do fugitivo. A manhã começava a clarear no horizonte, pintando o céu de laranja e roxo. Um novo dia nascia, trazendo consigo a promessa de que a verdade prevaleceria. O agente respirou fundo, pronto para a próxima etapa da longa jornada. A cidade passava pela janela, viva, ignorante do perigo que havia sido afastado. Ele era o guardião silencioso, a barreira entre a ordem e o caos. E enquanto houvesse escuridão, ele estaria lá para acender a luz. O rádio tocou, uma nova ordem, um novo destino. Ele atendeu, a voz firme, pronta para qualquer desafio. A justiça não dorme, e ele era seus olhos e seus braços. O carro virou na esquina, desaparecendo na névoa da manhã nascente. A história não havia terminado, mas o capítulo mais sombrio havia sido fechado. O agente sorriu levemente, sabendo que o fim estava mais perto do que o começo. A luta continuaria, mas a vitória já havia sido provada possível. Ele olhou para a frente, onde a estrada se estendia infinita e desafiadora. Não havia medo, apenas a certeza do propósito. O motor roncou, e o veículo acelerou em direção ao futuro. O rastreio do delegado fugitivo levou a equipe a um aeroporto internacional na fronteira, onde o tempo parecia correr contra eles. O agente caminhava pelo terminal movimentado, os olhos varrendo cada rosto, cada passaporte verificado pelos agentes de imigração. Ele sabia que o delegado tinha recursos, tinha passaportes falsos, tinha conexões que podiam abrir portas fechadas. Mas ele não tinha algo que o agente tinha, que era a certeza absoluta de que não haveria escape. A justiça não conhece fusos horários, não conhece fronteiras, não conhece subornos quando executada com integridade. O agente recebeu um sinal discreto de um colega disfarçado de funcionário da companhia aérea. O alvo havia sido localizado no saguão de embarcação VIP, tentando embarcar em um jato particular. O coração do agente acelerou, não por medo, mas pela proximidade do fim daquela caçada exaustiva. Ele ajustou o fone de ouvido, coordenando o cerco para garantir que ninguém se machucasse, mas que ninguém escapasse. Os passageiros ao redor não faziam ideia de que um criminoso de colarinho branco estava prestes a ser capturado ali, entre lojas duty-free e salas de espera climatizadas. O agente caminhou em direção ao portão de embarque, a mão dentro do paletó, segurando o distintivo que brilhava como uma estrela na escuridão. Ele viu o delegado de costas, falando ao telefone, a voz alterada pela pressa e pelo desespero. Era uma visão patética. O homem que antes comandava uma delegacia inteira, agora implorando por um voo que não decolaria. O agente se aproximou silenciosamente, seus passos abafados pelo carpete espesso do terminal. Quando estava a poucos metros, ele chamou o nome do delegado, uma voz firme que cortou o ruído ambiente como uma lâmina. O delegado se virou lentamente, o telefone escorregando de sua mão e caindo no chão com um baque surdo. O reconhecimento foi imediato, seguido por uma palidez que transformou seu rosto em uma máscara de cera.
Ele tentou correr em direção ao avião, mas 2 agentes bloquearam seu caminho com braços cruzados e expressões impassíveis. Não houve luta, não houve gritos, apenas o suspiro pesado de quem aceita que o jogo acabou. O agente algemou o delegado ali mesmo, na frente de todos, sem se importar com as câmeras dos curiosos. O metal frio das algemas fechou-se nos pulsos do homem que um dia usou aquelas mesmas algemas para oprimir inocentes. A ironia era cruel, mas necessária, um espelho que devolvia a realidade sem filtros. O delegado foi conduzido para fora do terminal, a cabeça baixa, evitando o olhar de qualquer pessoa. O agente observou a cena, sentindo um peso imenso sair de seus ombros, como se tivesse carregado o mundo nas costas. Ele sabia que aquela prisão não era apenas sobre um homem, era sobre o símbolo que ele representava. Era o fim da impunidade, o início de uma nova era onde a lei seria igual para todos. O vento do lado de fora do aeroporto era frio, mas o agente sentia um calor interno de dever cumprido. Ele entrou no carro que o esperava, olhando para o prédio do terminal enquanto se afastavam. Aquele lugar seria lembrado como o ponto final de uma longa história de corrupção. O agente fechou os olhos, permitindo-se um momento de descanso antes do próximo passo. Havia papéis para assinar, depoimentos para dar, mas a batalha principal estava vencida. O rádio do carro tocou, informando que a escolta havia chegado ao destino seguro. O agente assentiu, sem falar, apenas ouvindo o som da cidade passando lá fora. Ele pensou em quantas vidas haviam sido destruídas antes que aquilo acontecesse, e a tristeza misturou-se à vitória. Não havia alegria plena, apenas o alívio de que o mal havia sido contido. O carro parou em frente ao prédio da justiça, onde o delegado seria processado. O agente saiu do veículo, olhando para as colunas imponentes da entrada. Era ali que a verdade seria julgada, onde as provas seriam apresentadas sem manipulação. Ele subiu os degraus, cada passo ecoando como um martelo anunciando a sentença. O corredor estava cheio de repórteres, mas ninguém o impediu, todos sabiam quem ele era. Ele entrou na sala de reuniões, onde as caixas de provas estavam empilhadas como torres de evidências. Cada caixa continha uma história de dor, uma vida interrompida pela ganância de homens fardados. O agente tocou uma das caixas, sentindo a textura do papelão áspero sob seus dedos. Aquilo era o peso da verdade, e ele não deixaria que fosse ignorado. Ele se sentou à mesa, preparando-se para a longa noite de organização que viria pela frente. A luz da lua entrava pela janela, iluminando a poeira que dançava no ar silencioso. O agente respirou fundo, pronto para garantir que cada documento fosse lido, cada vídeo fosse visto. Não haveria brechas, não haveria esquecimento, apenas a justiça em sua forma mais pura. A sala de provas era um labirinto de caixas, envelopes e discos rígidos que continham a história completa da corrupção. O agente passou horas revisando cada item, garantindo que a cadeia de custódia fosse inquebrável. Ele viu fotos de vítimas que nunca tiveram voz, rostos que agora olhavam para ele das imagens estáticas. Cada documento era um testemunho mudo de anos de abuso silenciado por medo e ameaças. O agente sentiu as mãos tremendo ligeiramente ao segurar um relatório de ocorrência falsificado. Era a assinatura do delegado, carimbando inocentes como criminosos para encobrir seus próprios erros. A raiva subiu novamente, mas ele a canalizou para o trabalho, transformando-a em foco laser. Ele organizou os arquivos por cronologia, criando uma narrativa clara que nenhum advogado poderia distorcer. Havia áudios de conversas telefônicas onde planos de extorsão eram traçados como se fossem negócios comuns. A frieza com que falavam de vidas humanas era chocante, revelando a desumanidade do sistema.
O agente marcou cada trecho relevante, destacando as palavras que condenariam os réus, sem dúvida. Ele sabia que a defesa tentaria alegar montagem, perseguição política, qualquer coisa para evitar a prisão. Mas contra aquelas provas, contra aqueles vídeos em alta definição, não haveria argumentos válidos. A verdade era como uma pedra, pesada e sólida, que esmagaria qualquer mentira frágil. O agente se levantou e caminhou pela sala, o som de seus passos ecoando no silêncio absoluto. Ele parou em frente a um mapa da cidade, onde alfinetes marcavam os locais dos crimes. Eram muitos pontos, demasiados para uma única delegacia, revelando uma rede extensa. Ele percebeu que a operação havia sido maior do que imaginava, atingindo um câncer profundo. Isso significava que mais prisões viriam, mais investigações seriam abertas nos próximos meses. O agente aceitou esse fardo, sabendo que era o preço da limpeza necessária. Ele voltou para a mesa e pegou o telefone, ligando para o promotor responsável pelo caso. Eles conversaram sobre a estratégia, sobre como apresentar as provas ao júri de forma impactante. O promotor estava confiante, dizendo que nunca vira um dossiê tão completo e devastador. O agente desligou e olhou para o relógio, percebendo que o sol já estava nascendo lá fora. A noite havia sido longa, mas produtiva, e amanhã traria novas batalhas. Ele pegou sua jaqueta e saiu da sala, trancando a porta com 2 voltas na chave. A segurança daquele material era vital, pois era a única esperança das vítimas. No corredor, ele encontrou alguns dos policiais honestos que haviam colaborado em segredo. Eles o cumprimentaram com um aceno respeitoso, aliviados por verem a mudança acontecendo. O agente respondeu com um sorriso cansado, agradecendo mentalmente pela coragem deles. Sem esses aliados internos, a operação teria sido muito mais difícil e perigosa. Ele caminhou até a saída do prédio, o ar fresco da manhã batendo em seu rosto. A cidade começava a acordar, com pessoas indo para o trabalho, ônibus circulando nas ruas. O agente pensou no ônibus onde tudo começara, naquele homem negro, algemado injustamente. Aquela cena simples fora a faísca que incendiou todo o processo de mudança. Às vezes, a justiça começa com um único ato de resistência silenciosa. O agente entrou em seu carro, pronto para ir para casa descansar algumas horas. Ele sabia que precisava estar descansado para o julgamento que começaria na semana seguinte. Cada minuto de sono era importante para manter a mente afiada contra os ataques da defesa. Ele dirigiu pelas ruas vazias, observando os prédios silenciosos sob a luz do amanhecer. Havia uma paz temporária na cidade, uma calma antes da tempestade midiática que viria. O agente ligou o rádio, ouvindo as primeiras notícias do dia sendo anunciadas. O caso já era manchete. Vazamentos controlados haviam preparado o terreno para o impacto. Ele desligou o rádio, preferindo o silêncio de seus próprios pensamentos. Chegou em casa e estacionou na garagem, desligando o motor e permanecendo no carro por um momento. Precisava daquele minuto para transicionar de agente para pai, de guerreiro para homem. Ele respirou fundo, deixando a armadura profissional cair antes de abrir a porta da casa. Ao entrar, o cheiro de café fresco o acolheu, um sinal de normalidade e conforto. Sua filha estava na cozinha, preparando a mesa para o café da manhã com um sorriso sonolento. O agente sorriu de volta, sentindo o coração aquecer com aquela visão simples e pura. Ele a abraçou forte, segurando-a como se ela fosse a única coisa real no mundo. Ela perguntou se estava tudo bem, e ele disse que sim, que finalmente estava tudo bem. Eles se sentaram para comer, e pela primeira vez em meses, o agente comeu sem pressa. Aquele momento era o verdadeiro prêmio, a paz que ele lutara para proteger. As notícias explodiram na manhã seguinte como um trovão em céu limpo, dominando todos os canais de televisão.
As imagens do delegado sendo algemado no aeroporto rodavam em loop, acompanhadas por entrevistas com especialistas. A sociedade reagiu com uma mistura de choque e indignação, percebendo a extensão do problema. Redes sociais foram inundadas de comentários, hashtags exigindo justiça trending topic em todo o país. O agente assistiu a tudo de sua sala, vendo a opinião pública virar a maré a favor da verdade. Era importante que o povo soubesse, que a transparência fosse total para evitar boatos. O secretário de Segurança foi obrigado a dar uma coletiva, prometendo reformas imediatas na corporação. Ele anunciou a criação de uma comissão independente para auditar todas as delegacias da região. O agente ouviu as palavras do político, sabendo que precisaria vigiar para que fossem cumpridas. Promessas eram fáceis, mas a execução exigia vigilância constante e pressão popular. Jornalistas ligavam constantemente pedindo entrevistas, mas o agente recusava todas, mantendo o perfil baixo. Ele sabia que o foco deveria estar nas vítimas, não no herói da operação. Ele queria que as histórias delas fossem ouvidas, que seus nomes fossem lembrados com dignidade. Uma organização de direitos humanos entrou em contato, oferecendo apoio jurídico às famílias afetadas. O agente facilitou o contato, garantindo que elas tivessem voz no processo legal. Ele viu depoimentos de mães chorando na TV, agradecendo por finalmente acreditarem em suas dores. Aquelas lágrimas eram o combustível que mantinha o agente motivado nos dias difíceis. Ele percebeu que a mudança real não estava nas leis, mas na consciência das pessoas. O medo estava sendo substituído pela esperança, o silêncio pela denúncia corajosa. Cidadãos comuns começaram a relatar abusos antigos, sentindo-se seguros para falar agora. A delegacia, que antes era um símbolo de terror, começava a ser vista como um exemplo de limpeza. Novos oficiais foram nomeados, com histórico limpo e compromisso com direitos humanos. O agente monitorava as nomeações, garantindo que não houvesse repetição de erros do passado. A reforma era lenta, dolorosa, mas necessária para reconstruir a confiança quebrada. Ele saiu para caminhar na cidade, vendo pessoas olhando para ele com reconhecimento nas ruas. Alguns acenavam, outros paravam para agradecer discretamente, sem fazer alarde. O agente respondia com um aceno de cabeça, humilde diante daquela admiração espontânea. Ele sabia que não era um herói, apenas alguém que fez o que deveria ser feito. O verdadeiro heroísmo estava nas vítimas que sobreviveram e continuaram lutando. O sol estava forte, mas a sombra do medo havia diminuído significativamente nas ruas. Crianças brincavam nas calçadas sem a presença opressora de viaturas mal estacionadas. O agente sentou em um banco de praça, observando a vida fluir normalmente ao seu redor. Era aquela normalidade que ele protegera, o direito de viver sem medo constante. Um vendedor de água se aproximou, oferecendo uma garrafa gelada com um sorriso gentil. O agente comprou, bebendo a água enquanto observava um grupo de estudantes passando. Eles discutiam política, voz ativa, engajados no futuro de sua comunidade. O agente sorriu, vendo que a semente da mudança havia sido plantada na nova geração. Eles não aceitariam o mesmo sistema corrupto que seus pais aceitaram por medo. O futuro era deles, e seria mais justo grazie à luta do presente. O agente terminou a água e se levantou, pronto para voltar ao trabalho. A vigilância não podia parar. A justiça era um jardim que precisava de cuidado diário. Ele caminhou de volta para o carro, sentindo o peso do dia pela frente. Havia reuniões, planejamentos, mas o sentimento era de leveza e propósito. A cidade respirava melhor, e ele respirava junto com ela, em sintonia renovada. O dia do julgamento chegou com uma atmosfera solene, o tribunal lotado de pessoas interessadas no veredito.
Famílias das vítimas ocuparam as primeiras fileiras, segurando fotos de seus entes queridos com orgulho e dor. O agente sentou-se no fundo, observando sem interferir, deixando a lei seguir seu curso natural. O delegado entrou algemado, vestindo um terno caro que não conseguia esconder sua postura derrotada. Seus olhos não encontravam os de ninguém, fixos no chão enquanto era conduzido ao banco dos réus. Os outros policiais envolvidos também estavam presentes, rostos pálidos, evitando olhar para as galerias. O juiz entrou e todos se levantaram. O silêncio no salão era absoluto e respeitoso. A leitura das acusações foi longa, enumerando cada crime, cada vida afetada pela corrupção sistemática. O promotor apresentou as provas, projetando os vídeos na tela grande do tribunal para todos verem. O som das agressões ecoou no salão, fazendo algumas pessoas chorarem baixinho nas bancadas. O delegado tremia visivelmente, as mãos agarradas à mesa como se fosse a única coisa sólida restante. A defesa tentou argumentar, mas as palavras soavam vazias diante das evidências irrefutáveis. O juiz ouviu atentamente, tomando notas, sem demonstrar emoção em seu rosto severo. Após horas de debate, o juiz pediu recesso para formular a sentença final. O agente saiu para o corredor, onde o ar era menos pesado, esperando o retorno. Ele encontrou algumas das mães das vítimas, que o abraçaram em silêncio, agradecidas. Ele disse que elas foram fortes, que a coragem delas tornara aquilo possível. Elas disseram que agora podiam dormir em paz, sabendo que a verdade venceu. O agente retornou ao salão quando o sino tocou, anunciando a volta do juiz. Todos se levantaram novamente, a tensão no ar quase palpável, elétrica. O juiz leu a sentença, condenando o delegado e seus comparsas a décadas de prisão. Não haveria liberdade condicional, não haveria benefícios, apenas o cumprimento integral da pena. O martelo bateu na mesa, um som seco que selou o destino dos corruptos para sempre. O delegado foi levado imediatamente, sem chance de despedidas ou últimos acordos. As famílias choraram, mas eram lágrimas de alívio, de fechamento de um ciclo doloroso. O agente observou a saída dos réus, sentindo que um capítulo da história havia sido encerrado. A justiça fora feita, não perfeita, mas suficiente para enviar uma mensagem clara. Ninguém estava acima da lei. Nenhum distintivo era escudo para o crime. O tribunal esvaziou lentamente, as pessoas saindo com um senso renovado de confiança. O agente permaneceu sentado por mais um momento, absorvendo o peso do momento. Ele pensou em quantos anos de luta aquele veredito representava para aquelas famílias. Era mais que prisão, era validação de sua humanidade e de sua dor. Ele se levantou e caminhou para fora, onde o sol da tarde esperava por ele. Os repórteres tentaram abordá-lo, mas ele seguiu em frente, discreto como sempre. Sua recompensa não estava nos holofotes, estava na consciência tranquila. Ele entrou no carro e dirigiu para longe do tribunal, deixando o passado para trás. A cidade parecia mais brilhante, as cores mais vivas após a tempestade jurídica. Ele sabia que haveria outros casos, outras batalhas, mas aquela vitória era fundamental. Era a prova de que o sistema podia funcionar quando honrado por pessoas íntegras. O rádio tocava uma música suave e o agente cantou baixinho, relaxado pela primeira vez. A estrada se abria à frente, simbolizando o caminho longo, mas iluminado pela frente. Ele não era mais apenas um agente, era um guardião da esperança renovada. E isso era um fardo leve de carregar quando compartilhado com a sociedade. O agente estacionou o carro em frente à sua casa, onde as luzes da varanda já estavam acesas. Ele desligou o motor e permaneceu em silêncio, ouvindo o som dos grilos no jardim. A noite estava calma,
perfeita para refletir sobre tudo o que acontecera nos últimos meses. Ele saiu do veículo e caminhou até a porta, sentindo a madeira sólida sob sua mão. Ao entrar, encontrou sua filha dormindo no sofá, com um livro aberto sobre o peito. O agente sorriu, cobrindo-a com um cobertor macio com cuidado para não acordá-la. Ele se sentou na poltrona ao lado, observando o ritmo tranquilo da respiração dela. Aquela paz era o motivo de cada risco que ele correra, de cada noite em claro. Ele pensou na jornada, no homem no ônibus, no sorriso que escondia a estratégia. Às vezes, é preciso parecer fraco para vencer os fortes. É preciso silêncio para gritar a verdade. A lição daquela história não era sobre vingança, mas sobre resistência e integridade. O agente fechou os olhos, deixando as imagens do passado desfilarem como um filme antigo. Viu o medo nos olhos das vítimas, a arrogância dos policiais, a luz da justiça finalmente brilhando. Tudo valeu a pena. Cada segundo de tensão, cada momento de dúvida superada. Ele se levantou e foi até a cozinha, preparando uma xícara de chá quente para a noite. O vapor subia da xícara, dançando no ar como uma promessa de conforto. Ele olhou pela janela da cozinha, vendo a cidade adormecida sob as estrelas. Em algum lugar lá fora, outras injustiças aconteciam, outras lutas estavam começando. Mas aquela noite pertencia à paz, ao descanso merecido após a tempestade. O agente bebeu o chá devagar, saboreando o calor que se espalhava por seu corpo. Ele sabia que no manhã o trabalho continuaria, pois a justiça é um processo infinito. Não há ponto final, apenas vírgulas em uma longa sentença de proteção ao próximo. Ele lavou a xícara e a guardou no armário, um gesto simples de rotina doméstica. Esses pequenos atos eram o que construíam a normalidade que ele defendera com tanto fervor. Voltou para a sala e se sentou novamente, pegando o livro que a filha lia. Era uma história de heróis, de pessoas comuns fazendo coisas extraordinárias. O agente passou o dedo pelas páginas, imaginando o que ela sonhava para o futuro. Ele esperava que esse futuro fosse mais justo, mais humano, menos cruel que o presente. E sabia que dependia dele e de todos como ele tornar esse sonho realidade. O silêncio da casa era absoluto, um abraço acolhedor após o barulho do mundo. O agente fechou o livro e o colocou sobre a mesa, apagando a luz do abajur. Ele subiu as escadas para seu quarto, os passos leves para não perturbar o sono dela. Deitou-se na cama, olhando para o teto escuro, a mente finalmente em repouso. As imagens da operação não o assombravam mais. Estavam arquivadas como lições aprendidas. Ele virou para o lado, fechando os olhos, deixando-os